Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Cada vez que eu estudo mais a patrística, a história da igreja e Bíblia, eu fico apaixonado, pô. A Bíblia vem da igreja, a história eclesiástica, patrística vem dos frutos dos filhos da igreja, doutrina, catecismo é da igreja. Aí o cara entra lá no meu canal, fica me xingando, falando que eu tô emaconhado ou protestante. Cada vez que eu estudo mais e vejo essas pregações desses pastores, eu fico mais apaixonado pela igreja. Cada vez que você me indigna, cada vez que você me xinga, eu fico mais ainda apaixonado como Cristo se apaixonou ali. A loucura da cruz, cara. Só você pegar ali, assistir a Paixão de Cristo, medita ali a Paixão de Cristo. Simples, cara. Simples. E esses caras aqui, com todo respeito, pô, é todos mentirosos. São uma fraude. Essa reforma protestante é uma fraude. Que é inspirado por Satanás. Outro espírito, 2 Coríntios 11:4. Pode estar. Deixa eu ver aqui. Aos doutores da atualidade. Aqui em Romanos capítulo 9, versículo 33, isso está no meu vídeo também, Paulo fala assim, ó, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Então, a diferença Tô gravando, entre João. pedra e rocha em português, tá? Quando você Pai, já vai no colar pra você, grego, tá? você também tem essa diferença, porque no grego... Interessante, é simples. A patrística é católica. O catecismo defende a igreja. A Bíblia vem da igreja católica. A história vem da igreja católica porque só existia uma só igreja. É simples entender isso, cara. E o termo, Pedro, ele muda o nome de Simão Barjonas de Cefa. Como mudou o nome de Abraão, colocou Abraão. Abraão se tornou Abraão. Jacó se tornou Israel. Por quê? Você vê nos 4 evangelistas o destaque de Pedro. Lá, edificando a igreja em Atos Apóstolos, ali até o 10, até o 15, você vê o destaque de São Pedro e colocando a casa em ordem. Simples entender isso, cara. Não precisa nem da história. A história que já mostra aqui, ó. E a igreja vai seguir a mesma linha. Pedro morre, vai ter sucessor. Judas se extraviou, teve um sucessor para ser incorporado no lugar de Judas. Atos Apóstolos ali, você vai ver, já tem sucessores de São Judas. Paulo enviou São Timóteo, 2 Timóteo 1:6. Foi confiado constituído primeiramente os apóstolos. Simples entender isso. Em comunhão com o bispo de Roma. Etc, etc, etc. Não é igreja fundamento de homens, doutrinas de homens, pensamento de homens. Não, meu querido. Felizmente, pô. Divisão, odeia a igreja. Divisão vai destruir, vai perseguir, vai forjar falso e degrinir a igreja. Falsas histórias, distorcendo a história. Eu não quero mais pinata. Como esses caras fazem? O gato já. Aí esses caras entram na história e distorcem a história, denigram a história. Que esse é o papel das divisões. Negar a igreja de Cristo. É só. Você também tem essa diferença, porque no grego a palavra Petra... Tá secando, seu tem gente pipa. que é assim, a vida, ela fica... O pai vai fazer a comida pra você, tá? Voltando aqui, eu tô tentando gravar o vídeo, mas tá muito difícil. A palavra pedra, perdão, é litos. E a palavra rocha é petra. Só que quando você vai no aramaico, essa mesma passagem não tem distinção. É kefá e kefá. Tanto litos, que é uma pequena pedra, quanto a petra, que é a rocha, é kefá. É tudo kefá. Então, você tem que olhar o quê? O contexto. Qual era o contexto disso tudo? Por exemplo, nós temos em Lucas também, 22:41, afastou-se a distância do arremesso de uma
você vai para o grego, a palavra pedra ali é litos. Quando você... Olha só, por quê? A pedra que iria atirar em Jesus Cristo. Mais especificamente, a Kéfas é diferente. Sentido de pedra, de edificar a minha igreja. Ali é litos. É porque termo de atingir a pedra em Cristo. Porque as pessoas queriam apedrejar Cristo. Porque Cristo violava o sábado, etc, etc, etc. Esses caras, eles manobram, pô, para destruir e degrinir a igreja. É simples, cara. Cara, do aramaico para o grego vai ter uma diferença, vai ter uma distinção. Não vai ter a mesma fonética, o mesmo procedimento, porque vai mudar, é língua. Tipo, se você for traduzir para o português para o inglês, vai ter grave mudança. Mas vamos lá, né? Se eu te disser, de novo, ó, pelo amor de Deus, pô. Você receberá um sinal. Olha só, presta atenção, ó. Outro protestante, ó. Para você. Você acredita? Eu quero incluir o seu nome na maior corrente de oração do mundo. São mais de 25 milhões de pessoas que nós oramos todos os dias. Você vai se surpreender com o que irá acontecer com você nos próximos dias. Creia, não é sobre religião, é sobre Deus. Quem vê instaurar a verdadeira religião? Isaías 42:1. Cristo, então, é simples. O protestantismo, ele atira para todo lado, pô. A palavra vamos pedra voltar. Ali é litos. Quando você vai para o aramaico, é kefá. Assim também João 8,59. Pegaram então em pedras para lhe atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Ou seja, se eles pegaram em pedra, a pedra não deveria ser muito grande para eles atirarem contra Cristo. Agora, no grego é a palavra litos, não é pedra. É litos. São pedras pequenas. Agora, quando você vai para o aramaico... Sim. Quem são as pedras pequenas que vão edificar a igreja? Se você pegar em 1 Pedro 2, 4, 5. A pedra de ângulo é Cristo. E a pedra de edificar a minha igreja, pastor universal, é Kéfas. Em aramaico, kefá, como você diz. É simples entender isso. A profecia, vocês querem destruir a profecia. Mas a revelação, Bíblia, Escritura, protestantes, Mateus 16, é simples entender, ó. 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. A revelação da igreja, o mistério da igreja, a profecia que está aqui sobre a kefá, vem especificamente do Pai. Quando você despreza essa profecia, essa revelação, tanto que Cristo ainda fala ó, sobre essa pedra kefá edificaria minha igreja. Tanto que João 42, kefá é Simão, Kéfas, Pedro. Olha só, você está negando a profecia que vem do Pai. E a revelação do Verbo, que é a cabeça, a pedra, tanto que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta. Fundamento dos apóstolos, porque eles são as pedras. Se você prestar atenção aqui, ó. Meu Deus, que loucura! 1 Pedro 2:4. Achegai-vos a ele a pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhido preciosos olhos de Deus. Ó. E quais outras pedras vivas, vós também tornados, material desse edifício, espiritual, um sacerdote santo, para oferecer vítima, espiritual, agradável a Deus. Por Jesus Cristo. Ó. Dá um pause aqui que eu tomo água e deu sede. Voltando aqui, por que ele quer fazer isso? Porque ele quer distorcer o texto de Mateus 16:18. Esse é o texto que está discutindo. Uma coisa muito interessante aqui, ó, que eu quero entrar nesse ponto, ó, que ele vai chegar ao ponto que ele vai chegar que o Padre Pio é um boneco que a igreja colocou, forjando ali um corpo corruptível. E o São Pedro também. Na mesma passagem, essa pedra aí é traduzida como kefá. A mesma palavra. Então, vamos ver se eu acho aqui. Você depende, assim também João 6,18, como se... Conheça Shopee Vídeo. Difícil, pô.
E os caras ganham dinheiro com esses comerciais, sabia? Um argumento católico romano atual, tá? Como bem disse o Lucas aí, como Cipriano, Tertuliano, eles acreditavam que Pedro era uma representação simbólica do colégio apostólico. Então os pais apostólicos, Cipriano, etc., são todos divisores, são todos protestantes. Ah, pelo amor de Deus, pô. Então, nesse sentido, Jesus escolhe Pedro para representar o colégio apostólico. Então, não tem nada a ver com a figura de Pedro em si mesma. Ele é apenas um símbolo do colégio apostólico, da igreja. Tanto é que Orígenes vai falar, né, que o Lucas acabou de citar, todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo é também uma rocha. Nossa! E essas são palavras de... Então eu sou a rocha, porque eu estou pregando, confessando, pregando a palavra. Que interessante, né? Voltando, o que é origem de quer dizer? Aquele que confessa Cristo é a pedra. Não. Essa tradução, visão dos pais apostólicos protestantes apresenta está totalmente adulterada. Ó. Quem são as pedras? A pedra de âmbar, 1 Pedro 2, 4. A chegai-vos ele pedra viva, ó, que os homens rejeitaram, mas escolhi preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas que também vos tornados? Mesmo material difícil, um espiritual. Edifício espiritual, um sacerdote santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Quais outras pedras vós também tornais? Quem está proclamando ali, quem está edificando a igreja, é nesse termo que Orígenes está falando. As pedras são os apóstolos que edificaram a igreja. Nós somos as testemunhas. Os bispos são sucessores dos apóstolos. O último apóstolo, a última pedra ali que escreveu o Apocalipse foi São João. Depois que o São João morreu, acabou a revelação, meu irmão. Agora é o magistério apostolado que interpreta a pregação dos apóstolos. Que são as pedras. Não que qualquer um confessa que Cristo é o Senhor, é a pedra. Não, meu irmão. A profecia está sobre Pedro. E quais outras pedras também vos tornares, que são os apóstolos que ele escolheu. E os seus sucessores. Em comunhão com o bispo de Roma, 177, 176 e por aí vai. Não vem com esse termo, com essa adulteração que não funciona, meu querido. É escritura. Então, a origem está contra a escritura, está contra o papado, está contra o pastoreio. Pelo amor de Deus, né? Dá um pause aqui, porque tem que ver o meu neném ali. Misericórdia, cara. Misericórdia. Desses doutores. Vamos mais, tem mais ainda. Olha só. De origens. Então, os pais da igreja nunca passou na cabeça deles acreditar que Pedro era o chefe supremo dos apóstolos, né? E que os seus sucessores seriam o cabeça supremo, tendo uma jurisdição sobre toda a igreja. E por falar nisso, Lucas, é bom a gente citar documentos da Igreja Católica. Estou aqui com o Catecismo, nos parágrafos 880, onde vai falar sobre a hierarquia da igreja, vai falar sobre as prerrogativas do chefe supremo da Igreja Católica. E aí eles vão dizer... Vamos entender, ó. Vou dar minha explicação, ele vai dar dele, claro, distorcida. O bispo, junto com os presbíteros, só pegar em 1 Timóteo 3, você vai ver ali a hierarquia do episcopado. Presbíteros e seus cooperadores têm como primeiro tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. São os arautos das fé que levam a Cristo novo, discípulos, os doutores autênticos da fé apostólica, privados da autoridade de Cristo, para manifestar a igreja na pureza da fé, transmitida pelos apóstolos Cristo, que é a verdade, que quis tornar-se igreja, sua igreja, participante de sua própria infidelidade pelo sentido sobrenatural da fé. O povo de Deus adere enfativamente à fé, guiado pelo magistério da igreja viva. Vamos ver. Aí você vai ver aqui, ó. Meu, tem todo um contexto imenso. E aí eles vão
dizer o seguinte, olha. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Isso já vai contra todo o depoimento dos pais da igreja, da patrística. Não é 888, meu querido? Você está citando 884. O colégio do bispo exerce o poder sobre a igreja inteira de forma solene. O concílio ecumênico não pode haver concílio ecumênico que como tal, não seja aprovado ou ao mesmo reconhecido pelo sucessor de Pedro. Atos 15 ali, quem está ali colocando a casa em ordem? Simples, para você entender, falar sobre essa questão, você tem que meditar todo, ó. 885, 886, 887, 888, 889, e para você entender, meu querido. Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de... Você está citando fonte católica, mas você não acredita na fonte católica. de Cristo, de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre, livremente, este poder. O colégio, o corpo episcopal, não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o pontífice romano. Aí no parágrafo 884 eles prosseguem, olha, não pode haver concílio ecumênico que como tal não seja aprovado, ou ao menos reconhecido pelo sucessor de Pedro. A gente sabe que isso aqui é assim, um erro crasso histórico, né? A gente sabe muito bem. Há um erro enorme em relação aos documentos. Ô Lucas, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas a sua imagem foi designada como o primeiro bispo de Roma. Primeiro, não segundo. Ele é mencionado por Paulo. Como que Paulo diz aqui que Pedro foi enviado para... Segundo, existe uma suposta sepultura de Pedro em Jerusalém também. Que aqui eu quero entrar. Ou seja, não dá nem para ter certeza absoluta que essa é realmente, que tá realmente o corpo de Pedro mesmo ali, né? Até porque a gente sabe também existe muita falsificação e tal, dá para ter certeza sobre isso. Se alguém quiser comentar, fazer alguma... 2000 anos o aramaico ele morreu, foi uma língua morta, né? Recentemente, isso aí foi uma grande de uma... isso é tão verdadeiro quanto... Então não é simplesmente falar, olha, tá vendo? Olha só, vou dar uma resposta e vou mostrar que ele fala que o Pedro foi enterrado ali no Vaticano é uma mentira. Olha só, Atos 15, Concílio de Jerusalém. Convoca quem para ter esse concílio? Os anciãos, ó. 4. Chegando em Jerusalém, foram recebidos pelas comunidades, pelos apóstolos e anciãos. Quem são os anciãos? São os sacerdotes, são os párocos, são os padres, são os bispos, são os presbíteros, etc. Em comunhão com o bispo de Roma. Comunhão com o bispo ali da sede. Olha só. A quem contaram tudo o que Deus tinha feito, mas levantaram-se alguns, etc. Ó. Ao 7. Ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse, irmão, vós saber que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para, da minha boca, os pagãos ouvissem a palavra de Deus, o evangelho e cresce. Ó. Agora São Tiago vai dar a resposta de que São Pedro falou. São Pedro colocou a casa em ordem. O bispo universal, o pastor universal que apacenta as ovelhas, João 21, do 15 a 7. Simão narrou, 14, ó. As apóstolos 15, 14. Narrou como Deus começou a olhar para a nação pagã, para tirar dela um povo que trouxesse o nome. Ó. Nem Saulo, nem Paulo, ninguém conseguiu colocar a casa em ordem. Só o líder, o pastor, o universal. Aqui que eu quero entrar para finalizar meu vídeo. Aqui você vê a grande mentira desses caras. Lá no aramaico, em Mateus 16, 18, tanto Petro quanto Petra é... 35. Não há nada que comprove que seja de Pedro. Eu não tenho problemas com a ideia. Mesmo assim, você tem que saber que existia uma diferença dependendo do contexto. Uma distinção fonética. Enfim, mas na verdade não descobriram nada que comprove realmente que o túmulo de Pedro foi descoberto lá na colina Vaticano. Né? Acharam um túmulo, acharam
dizem que encontraram um esqueleto de um homem que era idoso judeu, mas é tudo que se pode dizer, né? Não há nada que comprove que seja de Pedro. Eu não tenho problemas com a ideia de que Pedro esteve em Roma, né? A questão é, se ele esteve em Roma foi só no final da vida dele. Porque a cronologia que nós encontramos na Escritura, ela simplesmente não bate com o que é dito, né, acerca de um pontificado de 25 anos de Pedro na cidade de Roma. Isso talvez a gente aborde depois essa questão da cronologia, mas para vocês terem uma ideia, até o momento da morte de Paulo, você não tem nenhuma menção de Pedro em suas cartas, né? E Paulo ele só chega em Roma no ano 61 depois de Cristo. E quando ele chega lá, não tem... Por exemplo, nós temos... As melhores marcas a partir de Não 90. posso. Olha só, eles falam que Pedro não foi enterrado em Roma, onde a sede está ali. É uma invenção da igreja. Acharam um esqueleto de um judeu, etc, e falaram que era de Pedro. E ele fala que o Padre Pio, o corruptivo de Padre Pio, é um boneco que a igreja colocou. Mas vai lá onde Padre Pio está ali, o destroço, o resto mortal de Padre Pio, corpo corruptível. O Carlos Alcucci aí, o que foi beato, canonizado pela igreja, que o corpo corruptível. É simples, pô. Só, se você tem dúvida, vai lá no Vaticano. O resto mortal de Pedro e Paulo está lá. Na ressurreição, a vinda de Cristo, ele vai ressuscitar lá dentro do Vaticano. Só você consultar lá os corpos corruptíveis. O mais famoso agora é o Carlos Alcucci. Bom, eu vou fazer um breve comentário, depois eu passo para o Fabiano, se quiser responder, ou o pastor. Mas, bom, vamos lá. Primeiro, o fato de mesmo se aquela for a sepultura de Pedro mesmo, isso só prova que Pedro morreu em Roma. Agora, eu nunca neguei isso. Se você for ver os meus artigos, estou inclusive aqui, peraí. Tem um artigo, até mesmo no artigo da Missão Secreta de Pedro, é que eu estou encontrando aqui, tá? Depois eu vou separar aqui o artigo. Em momento nenhum negam que Pedro morreu em Roma. Muito provavelmente ele morreu em Roma. Por quê? Porque os pais da igreja, eles vão falar isso. Que no final, Eusébio, por exemplo, fala que depois de Pedro ter pregado, aí vai mencionar um monte de lugar que ele pregou, por fim chegou a Roma, onde foi martirizado. Ou seja, Pedro ele vai chegar no final. Pedro não foi bispo de Roma, ele não ficou 25 anos em Roma. Isso a gente pode estar falando também, eu vi que a pergunta do chat sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Então, quem foi o bispo de Roma? Quem fundou a igreja de Roma? Quem fundou as comunidades, Australicense, Colossense, etc, etc? Oh, misericórdia, Mas ele pô. foi martirizado em Roma. Não significa que ele foi papa, né? Não significa que ele foi bispo. Paulo também foi martirizado em Roma. Inclusive, a tradição reza que ele foi martirizado junto com Pedro. Se é verdadeiro ou não, são outros clientes. Mas é o que diz. E, obviamente, Paulo não era bispo de Roma, nem um bispo local, muito menos papa, certo? Então, mesmo se Pedro, mesmo se aquele lá realmente for a sepultura de Pedro, isso não prova que Pedro foi bispo de Roma, muito menos que ele foi papa. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo, existe uma suposta sepultura de Pedro em Jerusalém também, disputando com essa. Ou seja, não dá nem para ter certeza absoluta que essa é realmente, que está realmente o corpo de Pedro mesmo ali, né? Até porque a gente sabe que também existe muita falsificação e tal, dá para ter certeza sobre isso. Se alguém quiser comentar, fazer algum comentário adicional, Fabiano ou Paulo, senão eu posso passar para você pergunta. Só uma observação, até essa tal dessa pesquisa arqueológica que eles dizem que comprovou que a sepultura de Pedro estava lá na colina Vaticana, isso aí foi uma grande de uma... isso é tão verdadeiro quanto o corpo incorrupto do Padre Pio, né? O corpo preservado do Padre Pio, né? Agora descobrimos, né, que foi por um site católico que era um boneco de cera, né? Enfim, mas na verdade não descobriram nada. Qual site católico? A fonte, meu querido. Se tem dúvida que o corpo corruptível ou é um boneco de cera, vai lá onde está o corpo do Padre Pio. Aí você tira sua dúvida. Mas fonte, historiadores católicos que falam que ali é a invenção, que não é o corpo de São Pedro, é a mesma coisa o corpo de São... Então, o corpo lá do Beato Carlos Alcucci é um boneco de cera também. Aqui você vê um nível de mentira desses caras. Desses pastorzinhos, doutorzinhos, etc, etc, etc. Só você cata aqui, ó. Simples, ó. Corpo corruptível de Santos Católico. Padre Pio. Corretivo de Santos Católicos.
2 bonecos de cera. Olha só, pô. Santa Joaquina de Verduna. Vamos voltar aqui. Olha só. A santidade do corpo incorruptível. Santa Lúcia de Marli. Padre Pio de Petrocini. Santa Joaquina de Verdura. São Vicente de Paula. Carlos Alcuti. Olha só, cara. Tem até as datas, pô. Olha só. Padre Pio, 1887, 1668. Santa Joaquina de Verduna, 1783, 1854. São Vicente de Paula, 1581, 1660. São os corpos incorruptíveis. Para os protestantes são que a igreja está inventando. São boneco de cera. O mais atual, para calar a boca desses doutores mentirosos. Carlos Alcuti, 1991 a 2006. É um boneco de cera, então, meu querido? Não invisíveis. Misericórdia, pô. Misericórdia desses caras, pô. Mas tá amplo. Para você entender. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, missionário católico. Ó. Temos doutrina, temos escritura de acordo com a doutrina patrística. Os pais da patrística são todos católicos, meu querido. E eles tiveram um pastor universal, que é a Cefa. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.